Afinal, qual é a grande discussão em torno da Natália Pasternak, uma grande cientista que ficou muito conhecida durante a época da pandemia, e seu novo livro, Que Bobagem, sobre pseudociências? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o canal A Filosofia Explica, um canal dedicado a tratar de temas de filosofia e cotidiano e te ajudar a pensar melhor. Enfim, então a gente está aqui para explicar toda a polêmica que, sobretudo, se aqueceu a partir do último domingo, a respeito do livro da Natália Pasternak, que foi lançado algumas semanas atrás, mas que realmente nos últimos dias, desde domingo, a princípio, tem aquecido as redes sociais com um tema, uma polêmica bem assim clássica na filosofia sobre o que é ciência, o que é pseudociência. Então a gente vai aqui explicar rapidamente que treta é essa, que discussão é essa, o que a Natália Pasternak colocou no livro dela. A gente vai aqui esmiuçar essa história para você, ok? Então vamos lá, a gente precisa aqui fazer algumas considerações. Primeiro, a gente vai rapidamente explicar quem é a Natália Pasternak, caso você não saiba quem é, explicar um pouco do que é o livro dela e do que está ali presente. Lembrar que o livro não é só da Natália Pasternak, é também do Carlos Orsi, embora eu particularmente ache ele menos famoso, né? O Carlos Orsi, ele é um jornalista também, um divulgador da ciência, um jornalista especializado nessa área da divulgação e escrita científica, de ficção científica também. Então, eles escreveram esse livro junto. Então, a gente vai explicar um pouco dessa história e, ao final do vídeo, óbvio que eu vou dar aqui a resposta, uma resposta filosófica sobre essa grande questão que, olha, eu confesso que ainda me incomoda um pouco que essa discussão ainda esteja presente nesse nível acadêmico, né? Ela é uma discussão clássica na filosofia, mas eu acho particularmente que não deveria estar neste nível acadêmico, como a gente vai ver no final do vídeo. Então fica aqui presente até o final para você ver o que eu realmente acho dessa discussão, inclusive do livro da Natália Pasternak, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando quem é a Natália Pasternak, caso você não saiba. Eu confesso que eu não lembrava de nome, né? Se você não lembra do nome Natália Pasternak, e eu joguei aqui no Google, na hora que me falaram quem é Natália Pasternak, não lembrava nessas fotos, mas aí quando eu vi essa foto aí me veio à memória. Então era aquela cientista que ficou muito famosa, né? E aparecia nas lives, nos jornais, falando, né? Falando sobre ciência e tudo mais. E aqui no Aqui Notícias, por exemplo, já tá falando sobre pseudociência, homeopatia não passam de um placebo, né? Enfim, é essa cientista aqui que tá um pouco mais com o rosto um pouco mais daquela época. Parece que a pandemia foi ontem, mas não tem tanto assim. Aqui tá ela e o Carlos Orsi, né? Os dois. Ela é microbiologista, né? Então aqui, se eu não me engano, o Carlos Orsi que é marido dela, não sei, posso estar falando bobagem aqui. Aqui nessa foto ela tá um pouco diferente, então por isso que eu não a reconheci. Mas enfim, se a gente pegar as fotos mais antigas, vence sempre a memória dela dando essas entrevistas nos jornais na época da pandemia. Eu lembro muito dela e muito irritada, se eu não me engano era no Roda Viva, né? Que ela ficou muito irritada quando as pessoas não usarem máscaras ainda. Essa entrevista dela, acho que até aqui uma dela na Band News, né? Enfim, são vários momentos que ela aparece aqui, ó, na Globo News também, né? Falando do programa de vacina. Enfim, vários momentos. E para não... aqui tem uma ela com Átila Yamarino também, que ficou bastante conhecido. Aqui, né? Eram as principais vozes da ciência, né? Naquele momento. E aqui sobre o Carlos Orsi, que é também quem escreveu o livro junto com ela. Felício, que livro é esse? Que livro é esse? Que livro é esse? O livro é esse daqui, gente, ó. O livro é esse. Natália Pasternak, junto com Carlos Orsi, que escreve Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que não merecem ser levados a sério. Então a gente faz aqui uma rápida pausa para eu dizer aqui, antes de falar do livro. Então a Natália Pasternak, ela lança esse livro e faz uma divulgação, porque ela é uma voz conhecida da divulgação científica no país. Ela não é uma qualquer pessoa. Ela é uma voz, assim, como na minha geração a gente tinha o Drauzio Varela, né? Que tinha ali a voz da medicina no país. Para todo mundo que é ali da década de 90, tinha o Drauzio Varela sempre no Jornal Nacional, no Fantástico, falando sobre medicina. Eu acho que todo mundo que acompanhou a pandemia tinha na Natália Pasternak e no Átila Yamarino duas vozes da ciência muito importantes. Então por isso que o livro dela faz muito barulho. Então a Natália Pasternak
Vou aqui falar mais dela, porque ela realmente aparece mais do que o Carlos Orsi, mas ela realmente é uma voz importante, uma voz que ecoa dentro do cenário acadêmico e científico brasileiro. Então ela realmente está presente, nos debates sobre isso. E sobre o que é o livro dela? Agora a gente se atém aqui ao livro. Bom, o livro, que é esse que vocês estão vendo, que tem o título Que Bobagem. Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. Foi lançado pela editora Contexto, tá aí até o preço, vou deixar aqui o link se vocês quiserem. Na Amazon tá mais barato, então vou deixar o link da Amazon para quem quiser, porventura, comprar. O livro fala o seguinte, como o próprio título já diz, vai tratar de pseudociência. E aí, para vocês não acharem que eu estou aqui tirando, assim diz, inclusive tá no próprio livro. A maioria das pessoas parece ter pelo menos uma pseudociência de estimação. Ficaremos satisfeitos, nesse caso, em plantar no mínimo uma semente de ceticismo que leve o leitor a considerar. Será? Bom, até aqui nenhum problema. Eu acho que tanto você quanto eu não tem nenhum problema em questionar o que é pseudociência. Felício, eu não sei o que é pseudociência, você pode me explicar? Pseudociência é aquele discurso pretensamente científico, mas na verdade que não passa de charlatanismo, que parece ser científico, mas que não é. Pseudo, de uma raiz etimológica de falso, ou seja, falsa ciência. Pseudocientífico é uma falsa ciência. Até aí, muito bacana, ela lançando o livro para falar do que é uma falsa ciência, daquilo que tem aparência de ciência, mas não é. Porém, onde que vem a polêmica? A polêmica vem aqui, vejam bem. Ela separa 12 temas. Os autores abordam 12 temas e que, olha, e mostram como e por que não passam pelo crivo da ciência. E aí dizem, são a astrologia, a homeopatia, a acupuntura, a MTC, as curas naturais, as curas energéticas, os modismos de dieta, a psicanálise e psicomodismos, a paranormalidade, disco voadores, pseudoarqueologia, antroposofia e poder quântico. Aqui começam os problemas. Professor, não entendi. Quais os problemas? Bom, o problema é você colocar, por exemplo, psicanálise ao lado de disco voador. Isso é absurdo. Aqui a gente vai ter um problema. Um dos problemas. Isso vai gerar barulho. Colocar, por exemplo, acupuntura ao lado de astrologia. Será? Será realmente que a acupuntura e a astrologia estão no mesmo patamar aqui? Isso pode ser complicado. E aí nós vamos ter várias pessoas realmente raivosas indo contra, né, reclamando contra o livro da Natália Pasternak, que vai aqui colocar 12 temas e chamá-los de pseudociência. E aqui a gente tem que fazer uma análise de toda essa obra da Natália Pasternak, sincera. Antes disso, eu vou rapidamente só mostrar aqui para vocês que, olha, é um tema quente, e vocês vão ver que, olha, aqui, se vocês botar Natália Pasternak, notícias, tá aqui, ó, notícias, e botar livro, vocês vão ver que nas últimas notícias são, ó, entidades médicas reagem ao livro de Natália Pasternak. Aqui eu vou fazer um salvo-conduto. Nesse momento aqui específico, eu vou entrar em defesa da Natália Pasternak aqui. Porque, ó, a sociedade, as entidades médicas reagirem ao livro da Natália Pasternak é uma sacanagem, porque essas mesmas entidades não reagiram, por exemplo, quando os médicos receitaram cloroquina, né? Cloroquina e foi mais o quê? Eu até esqueci o que mais receitavam, né? Hidroxicloroquina e alguma outra coisa, né? Para os pacientes. Então tem que ficar sempre de olho. Mas enfim, só para mostrar que tem mais barulho, ó. Debates acalorados na rede, homeopatia, acupuntura e psicanálise são falsificações da ciência, diz Natália Pasternak, né? Não leram e criticam mesmo assim, diz ela, né? Aqui falando que ela está sendo vítima muito de um machismo, né? Aqui ela falando que ela critica a constelação familiar. Enfim, tá um calor danado, né? Toda a discussão, vocês vão ver que isso tá realmente acalorado nas redes. Posto isso, vamos ver o que a filosofia diz. Afinal, psicanálise é pseudociência? Psicanálise, astrologia e disco voador estão no mesmo nível? Constelação familiar
É algo que deve ter algum sentido? Acupuntura, eu devo fazer, Felício? Putz, o que, que eu vou falar pro meu fisioterapeuta? Enfim, vamos colocar a casa em ordem? É o seguinte, meus amigos, vamos lá. Há um problema grave, grave, que eu acho no livro da Natália Pasternak. E para isso eu sou contrário a ela. Não é preciso ler para já notar que há um problema aqui grave. Que é o problema que em filosofia, sobretudo na área de lógica, a gente chama de erro categorial. O que é um erro categorial? Você colocar como a mesma categoria algo de categorias distintas. Professor, agora você falou difícil, eu não estou entendendo. Vamos lá. O primeiro problema do livro da Natália Pasternak é colocar coisas muito diferentes sobre o mesmo pretexto. Vou te dar um exemplo claríssimo agora. Vamos supor que eu fale para você a seguinte frase. Olha, a astrologia não é uma ciência. O futebol não é uma ciência. E o jogo de dominó também não é uma ciência. Você vai virar e falar, não, tudo bem. Qual é a diferença entre o jogo de dominó? Eu estou falando que não é ciência. Nem a astrologia, nem o jogo de futebol, nem a arte e nem o jogo de dominó. A diferença é que o jogo de dominó, o futebol, a arte, por exemplo, eles não querem ser ciência. Não querem ser ciência. A astrologia quer ser, muitas vezes. Como ela disse, a medicina, a constelação familiar quer ser. E aí a gente tem um problema. Realmente, várias dessas áreas que o livro trata, por exemplo, como as curas naturais, as curas energéticas, essas dietas malucas que reinam na internet, são pseudociências porque elas têm a pretensão de ser científica. São uma falsa ciência, elas têm a cara de uma ciência, mas no fundo são charlatanismo. Agora, muitas coisas aqui, elas não têm a pretensão de ser ciência. Por exemplo, eu vou aqui dar um exemplo que talvez fique mais claro. Quando a sua avó vira para você e fala, meu filho, eu vou aqui fazer um chá de erva cidreira para você tomar para curar sua azia. Olha, ela não está fazendo aquilo com a pretensão de aquilo ser científico. Às vezes é algo meramente cultural e não tem pretensão de ser científico. Então é preciso ver que muitas coisas que ela coloca aqui não têm pretensões de serem científicas, como é o caso da acupuntura, ainda que isso possa ter uma validade cultural e de várias outras coisas, e que isso tenha outras implicações dentro da ciência. Ponto. Isso é o primeiro ponto. Não dá para colocar como pseudociência aquilo que não tem pretensão de ser ciência. Primeiro problema. E aí isso vale para a psicanálise. A psicanálise, ela quer ser ciência? E se quer ser ciência, ela quer ser uma ciência natural? Porque aqui é o outro problema. E aqui eu acho que é o maior problema. Aqui, para mim, tá o maior problema. Se você não concorda comigo até aqui você vai ter que concordar. Meu amigo, o que a Natália Pasternak faz e desconhece é uma aula básica de introdução à epistemologia ou de filosofia da ciência. Absolutamente todos os meus alunos, todos que já foram ou que são meus alunos, de filosofia da ciência ou de epistemologia, já tiveram uma aula comigo sobre o que é ciência, ou o que é método científico. E aí você precisa entender que algo chamado problema da demarcação ficou conhecido na história da filosofia como problema da demarcação. Que é o quê? O problema da demarcação é o problema de demarcar o que é ciência e o que não é ciência. Demarcação é o quê? Igual você vai demarcar um terreno, né? Um terreno. Você demarca um lote. Aqui tá a fronteira. Daqui para cá é meu, daqui para cá é do vizinho. Esse é o problema da demarcação. Daqui para cá é ciência, daqui para lá não é ciência. Esse é o problema da demarcação. O que é ciência é um problema presente desde Aristóteles. Mas no século XX, isso fica ainda mais quente. Sobretudo por quê? Porque o método das ciências naturais, ele começa a ser questionado porque ele não começa a ser adaptado a outras áreas. O método, por exemplo, se você não está me entendendo, o método usado na física, rigidamente, na química, fica difícil de ser usado em outras áreas, como, por exemplo, nas ciências humanas. Na física e na química é fácil pegar algo e colocar dentro de um laboratório. Mas como é que eu faço isso dentro das ciências humanas? Ou então eu vou falar que a história não é uma ciência, que a pedagogia não é uma ciência, que a sociologia não é uma ciência.
Porque não tenho como colocar a sociedade dentro de um laboratório. Esse é o problema. O método ali da física e da química, não, das ciências naturais em geral, não passa a não ser adequado para várias outras áreas do conhecimento. E isso vai ser um problema filosófico grave. Um problema grave no sentido de grandioso. Por exemplo, vai ser um debate levantado por filósofos como Bachelard. Bachelard, no seu livro Novo Espírito Científico, vai levantar essa questão e propor, por exemplo, uma epistemologia não cartesiana. Aqui, ó, Gaston Bachelard, um filósofo de muito renome. Outros filósofos também conhecidos com isso, inclusive vou até deixar um card aqui, caso você queira se aprofundar, como Karl Popper, vão propor a teoria não do falsificacionismo, para dizer o que é o que não é ciência, dizendo que uma teoria científica é aquela que pode ser falseada. Então aqui Karl Popper, outro teórico que vai também dar sua contribuição ao problema da demarcação. Outro filósofo que vai dar uma contribuição sobre o problema da demarcação e dizer o que é ou não é ciência e como a ciência se estrutura é o Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, dizendo que a ciência ela faz parte, ela trabalha por meio de uma evolução social. A ciência, o método científico, dizer o que é ciência, não vem de uma análise ali estruturada, rígida, mas o que é ciência vem de uma análise social daquilo que a sociedade considera socialmente aceita, né? Então tem muito social e pouco científico na nossa definição do que é ou não a ciência. E ainda tem o Paul Feyerabend, por exemplo, nessa daqui da editora Unesp, do Contra-Método, que diz que, olha, não há um método único para o que é ou não é científico. Então disso que ela fala, olha, a psicanálise não tem um método da ciência. O Paul Feyerabend, por exemplo, fala que a ciência não tem que ter método nenhum, que ela funciona de forma livre, e é assim que o conhecimento científico avança. Olha, quem está certo nisso aqui? Meu amigo, isso aqui é só para mostrar alguns quatro filósofos do último século que tentaram responder de forma diferente a esse problema que a Natália Pasternak acha que está resolvido. Eu estou mostrando 4, e olha, tem muitos outros filósofos que eu deixei de fora. Então, esse problema, que ela está chamando aqui de bobagem, é isso que eu acho aqui não só arrogante. Muitos estão chamando, ela está sendo arrogante porque ela está chamando de bobagem a psicanálise. O problema não é ela ser arrogante. O problema é ela estar sendo ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer algo que é da sua própria área. Que é da sua própria área. É uma discussão sobre o que é e não é ciência. Ela é uma discussão muito básica. É claro que tem uma frase que ficou clássica, que é, olha, a epistemologia ou a filosofia da ciência, até um livrinho aqui também que eu gosto muito dele, mas ele é bem raro, então eu não vou nem colocar aqui, que é esse aqui do Sidney Morgenbesser, ou da filosofia da ciência. Um cientista ele precisa da epistemologia, assim como um peixe precisa de uma bicicleta. Essa frase ficou clássica. Em que sentido? Em sentido que um cientista ele pode, óbvio que ele consegue fazer ciência sem refletir filosoficamente sobre o que ele está fazendo. Ele consegue sim. O problema é quando o cientista ele começa a querer filosofar e desconhece isso, que é o caso do que ela está fazendo aqui. Se ela quiser ser uma microbiologista e não se questionar sobre filosofia da ciência, tudo bem que ela se resuma a fazer microbiologia. Agora, se ela quer falar sobre o que é ciência, ou se ela quer dizer se a psicanálise é ou não é ciência, o mínimo que ela ou qualquer pessoa que queira falar sobre isso tem que fazer é ler o que já foi escrito sobre. Ler o que já foi escrito sobre esse tema. Então, me espanta uma pessoa da academia, da universidade, escrever um livro e não saber o mínimo do debate epistemológico sobre essa discussão. Mas tem 10 estudos científicos que mostram que a psicanálise não tem evidência científica. Minha amiga Natália Pasternak e meu amigo Carlos Orsi, isso não ataca a raiz do problema. A raiz do problema não é método científico. Porque esse seu argumento, que está presente no seu livro, diz apenas o seguinte: analogicamente, é a mesma coisa de que você comprar um jornal e falar, olha, nesse jornal está dizendo que o Flamengo ganhou de 2-0. Vamos ver se isso aqui é verdade? Você compra mais 10 exemplares do mesmo jornal. Tá vendo? Eu comprei 10 exemplares do mesmo jornal. O mesmo jornal está dizendo, todos eles, que o Flamengo ganhou de 2-0. Então é verdade. É isso que você está falando. Você está usando da mesma régua para dizer que a psicanálise é falsa, ou de que, por exemplo,
A acupuntura é falsa. Mas essas áreas, elas não usam do mesmo método científico de conhecimento epistemológico. Então, há esse problema. Há um desconhecimento, primeiro, da psicanálise e da acupuntura, e mais, o que mais me incomoda é um desconhecimento geral, aí não é só da psicanálise, não é da psicanálise, não é só um desconhecimento da acupuntura, mas é um desconhecimento que mais me incomoda sobre o debate, a riqueza de debate sobre o que é e não é ciência. Acho que o livro dela tem menções, e muitas menções, a autores muito importantes, mas há uma pobreza de uma visão filosófica mais profunda. É uma visão extremamente positivista da ciência e cientificista, por que não? E isso é muito ruim quando a gente fala de uma autora que busca ser uma referência nacional, ok? É isso, desculpa porque o vídeo ficou longo demais aqui, e se você não quiser cometer gafes como a Natália Pasternak, eu recomendo você, sabe fazer o quê? Se inscrever no nosso curso de Jornada da Filosofia Explicada, que vai desde os gregos até a modernidade. Assim você evita de falar bobagens ou cometer essas gafes, né? Gafes tão básicas na história da filosofia, que são problemas que já foram respondidos há muito tempo, ok? Enfim, eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.